quais os serviços que você vai oferecer para as empresas, quais os produtos que você vai oferecer para as empresas. Isso é o começo de tudo. E, às vezes, eu vejo que algumas colegas pensam que, por ter uma experiência, de repente, na área organizacional, é só transpor essa experiência para a consultoria organizacional. Não, vai precisar de uma adaptação. Por quê? Porque se você, né, tem uma realidade, está dentro das organizações, e aí você tem diretrizes, tem as estratégias dessa organização que são alinhadas, né, as diretrizes são alinhadas com as estratégias, com os objetivos dessa organização, com esse contexto que essa organização está inserido, qual ramo de atividade dessa organização. Então, tem várias peculiaridades, especificidades, né, vamos dizer assim, que são dessa organização onde você está atuando. Quando você vai para a consultoria, você tem que ter uma perspectiva que você vai atuar com diferentes organizações, a não ser que você especifique de uma forma bem clara, assim, que, olha, eu só vou trabalhar, por exemplo, com organizações da área de saúde, ponto. Então, é bem específico, né? Isso é possível? É possível. Isso vai implicar em algumas consequências positivas e também mais desafiadoras para você, não gosto de usar a palavra negativa, eu prefiro usar desafiadora, que aí vai exigir de você criar estratégias, né? Mas é possível você especificar, não, eu só vou atender empresas de tal segmento, ou eu só vou atender empresas do ramo de tecnologia da informação, ou eu só vou atender startups, por exemplo. Sim, é possível. Mas se você não especificar, você tem que ter a clareza que você vai entrar no mercado e que há uma abrangência, uma diversidade grande em termos de segmento, de contextos das organizações, o tipo do trabalhador, os profissionais que estão envolvidos, né, ali na organização. Então, por isso que o teu conhecimento da psicologia organizacional ou do trabalho restrito a uma organização, ele é interessante, ele é importante, mas ele não se esgota aí, você vai precisar desenvolver novas competências. Então, o primeiro pilar é você, desses 3 pilares, é você ter clareza assim, o que eu vou oferecer? E para quem eu vou oferecer? Pode ser o caminho inverso? Pode. Primeiro defino para quem eu vou oferecer, com quem eu quero trabalhar, que tipo de organização que eu quero trabalhar, e depois eu defino quais os produtos que eu vou oferecer. Também é possível você fazer dessa forma. Esse primeiro pilar é o pilar que no método PSI, que é um método que eu desenvolvi, que é resultado da minha experiência de mais de 20 anos como consultora e mais de 35 como profissional, né, de psicologia organizacional e do trabalho, esse método PSI, então, o P é de prospecção, é o primeiro pilar, é o pilar de você prospectar. E aí, na prospecção, inclui a definição dos produtos e dos serviços, a definição também das empresas que você vai prospectar, porque enquanto a empresa não é tua cliente, ela é um prospect, você está prospectando ela. Né? Se a gente for fazer uma analogia com relacionamentos, você não está nem na fase de namoro ainda com a cliente, com a empresa cliente, quando você está prospectando. Você está olhando de longe ali, não é nem um crush ainda, você está de longe olhando, né? Tá vendo, opa, gostaria de trabalhar com aquela empresa, Quando você define as empresas, né, que você vai ter como prospecção, que vai prospectar, e você começa a fazer contato com essas empresas, então aí começa o processo de prospecção. É um processo, por quê? Porque você precisa ter estratégias claras para poder fazer a prospecção.
E hoje em dia, o que eu sempre digo, né, aqui para vocês, e digo também para as minhas alunas e mentorandas, assim, fazer a prospecção hoje, em 2022, é diferente de fazer a prospecção em 2001, que foi quando eu comecei com a consultoria. É muito diferente, né? E isso precisa ser atualizado, né? Existem várias formas de você fazer prospecção. E hoje algumas que são muito mais facilitadas, né? E mediadas pela tecnologia, sim. Mas às vezes eu ouvi uma aluna falar assim, quando eu trabalhei na consultoria alguns anos atrás, e aí ela está falando em torno de 15, 18 anos atrás, que ela era consultora, daí foi para as organizações, como, né, trabalhar como empregada, e agora está retomando como consultora. Ela falou, a gente mandava muito e-mail, né, os e-mails. Sim, isso eu recebo diariamente um monte de e-mail, porque eu acho que uma determinada organização que eu sou associada vendeu o mailing dela, né, para essas empresas que dão curso, enfim. Eu recebo diariamente pelo menos uma meia dúzia de e-mail de cursos, de consultoria, enfim, sem eu nem saber quem são essas empresas. E o que eu faço com esses e-mails que eu recebo? Né? Eu deleto. Um ou outro que o tema me chama atenção, que daí eu posso ir atrás para ver quem que é a profissional, quem que é o conteúdo programático, enfim. Mas, de um modo geral, 99% dos casos eu deleto.